O Sermão do Monte, o Reino entre Nós. E aí nós pausamos essa série porque ela é bastante grande. Então eu preguei as bem-aventuranças e agora nós vamos pregar as outras partes, né, desse sermão maravilhoso pregado por Jesus nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. Ensinamentos preciosos para a nossa vida. Eu acho que se a gente conseguir viver o Sermão do Monte, não é? Que são lastreados, vamos dizer assim, não é? São uma base de sustentação que nasce certamente nos 10 mandamentos, não é? Nessa linha direta do pensamento de Deus para o bem da humanidade. Certamente nós seremos grandes servos do reino de Deus. Então eu quero partilhar com você nessa noite sobre uma mensagem que é um desafio para nós. Ela se chama Seja Sal e Seja Luz. É o que Deus espera de nós. E eu quero falar em Mateus capítulo 5, versículos 13 a 16, que diz assim: Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Amém? Vamos orar? Obrigado, Senhor, por essa noite, pelas canções que cantamos, por todos que estão aqui, Senhor, para ouvir a sua palavra, prestar esse culto em adoração ao Senhor. E agora pedimos que o Senhor fale conosco por meio desse texto poderoso, que nos desafia de uma forma tremenda, para que nós sejamos aqueles que o Senhor escolheu para que fôssemos. Nos abençoa, Pai, e fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Eu quero iniciar essa mensagem aqui, partindo da história da vida de dois homens que foram unidos por uma mesma desgraça, a prisão, porque a prisão é uma desgraça. Então, o primeiro homem que eu quero citar aqui é um belo jovem, filho de um pai amoroso, mas que por amar excessivamente a esse filho, em detrimento de outros 11 que ele tinha, ele despertou ciúme no coração dos demais, que acabaram por vendê-lo, e de uma maneira cruel e fria fizeram isso, entregaram aos mercadores ismaelitas. Interessante pensar, né, em mercadores ismaelitas, porque Ismael vem da mesma linhagem de Abraão, uma vez que era filho dele. Então nós estamos tendo aqui um conflito de uma descendência, não é, daquilo que Deus nunca pediu para que o homem fizesse. Então, dessa prisão, não é, para onde ele foi, por bom comportamento, este homem foi promovido a mordomo da casa do capitão da guarda do rei. Só que por conta de uma paixão louca e desajuizada da mulher do seu chefe, esse jovem acabou parando numa segunda prisão. Pois bem, o outro homem surge na nossa história nessa segunda prisão. Esse outro homem é um funcionário que recebe um bom salário, né, tem um cargo de status do lado do rei, mas por algum motivo que a gente não sabe qual é, ele teve a sua confiança colocada em xeque e foi lançado no cárcere, juntamente com um padeiro que também tinha feito alguma coisa muito errada, que nós não temos a menor ideia do que era. Bom, vocês conhecem essa história, não é? Ela está registrada em Gênesis 40. O primeiro homem é José, e o segundo é conhecido apenas pelo nome de copeiro do rei. Agora, olha que interessante, numa manhã na prisão, o padeiro e o copeiro acordaram angustiados porque eles tiveram sonhos, cada um teve um sonho específico. E aí José se aproximou dos dois e perguntou por que eles estavam tão cabisbaixos, tão pensativos. Então eles contaram os seus sonhos para José, e José era um homem dotado de um dom maravilhoso. Ele revelava acertadamente sonhos, né? Porque tem muita gente revelando o sonho dos outros hoje em dia também, mas está mais com cara de profetada, né, do que de profecia, né? Então, ele revelou os sonhos desses dois homens, e ele disse uma coisa muito interessante. Ele disse que o sonho dos dois iria se cumprir em 3 dias. Então, aconteceu mesmo. Ao padeiro, a morte por enforcamento. Essa era a revelação do seu sonho. E ao copeiro, o restabelecimento ao seu cargo. Essa era a revelação do seu sonho. Só que quando esses sonhos foram revelados, lá em Gênesis 40, 14 e 15, o José fez um pedido ao copeiro. Como ele sabia que o padeiro iria morrer, não dava para pedir nada para ele. Mas o copeiro dava. E ele disse assim: quando tudo estiver indo bem com você, lembre-se de mim e seja bondoso comigo.
Fale de mim ao faraó e tire-me dessa prisão, pois eu fui trazido à força da terra dos hebreus e também aqui nada fiz para ser jogado neste calabouço. Então, conforme a revelação do sonho, 3 dias depois o copeiro foi restabelecido ao cargo no dia do aniversário do faraó. Olha que interessante. Não sei se você sabe, mas o copeiro é o homem que fica do lado do rei e ele prova da comida e da bebida do rei. Então, se tiver envenenada, ele morre primeiro e o rei sai de boa. Não é um cargo que, sinceramente, eu gostaria de ter, não importa o salário que fosse pagar, não estou nem aí. Então, continuo fazendo o que eu estou fazendo mesmo. Está muito bom, não é? Muito bem. Muito melhor para a minha saúde. E aí, a alegria desse homem por ser restabelecido ao seu cargo era tanto, o sentimento de liberdade que agora ele gozava era tão precioso, e essa, mais importante, declaração da sua inocência, não é? O perdão do seu pecado, seja ele qual foi, eram tão significativos para ele, que ele não se lembrou de José, não é? Ele se esqueceu. A história diz assim, lá no versículo 23 do Gênesis 40, ele fala assim, olha, o chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José. Ao contrário, esqueceu-se dele. Eu acho muito interessante como, possivelmente Moisés que escreveu isso, né? Como Moisés escreveu, ele disse assim, olha, ele não se lembrou, pior do que isso, ele se esqueceu de José. Não é impressionante para você pensar que ele trabalhava lado a lado com o rei, ele comia do mesmo prato do rei, bebia da mesma bebida do rei, mas ele não usou da sua influência para fazer justiça para aquela pessoa que havia dado para ele esperança e da sua restauração há apenas 3 dias, e ele já se esqueceu? Não é impressionante pensar nisso? Estar no bem bom agora para ele era tão bom ter restabelecido a sua função, o que importava é assim, olha, eu estou bem, então o resto que se dane. Eu estou bem, então está tudo certo. Não é impressionante pensar? 3 dias depois, ele se esquece de José. E aí, a gente poderia pensar um pouco nessa história? Sim, mas eu quero voltar nessa história um pouco mais adiante. Agora eu quero focar com você no Sermão do Monte. Nesse momento aqui, no Sermão do Monte, Jesus está tratando sobre influência. A gente contou uma história aqui de um homem que tinha influência. Ele poderia ter ajudado José, tirado José daquela, mas ele não usou da sua influência. Jesus está tratando aqui no Sermão do Monte sobre influência. Não tem dúvida nenhuma de que a gente vive hoje num mundo perdido na escuridão do pecado, onde as pessoas vivem da maneira como elas acham melhor. Não é assim? Cada um está vivendo do jeito que acha melhor. Todo mundo virou meio que árbitro, juiz de si mesmo. E as pessoas vivem como querem, sem se importar com o que Deus pensa a respeito do jeito que elas vivem. Não é mesmo? Essa é a realidade do mundo que nós vivemos. Aliás, esse é o motivo do caos que nós vivemos. O caos instaurado. É porque cada um faz o que quer. Eu sou dono da minha vida, ninguém manda em mim, eu vivo do jeito que eu quiser e acabou. As pessoas até dizem, Deus, Deus, mas elas não seguem a Deus, porque cada um faz o que quer, cada um faz o que mais lhe agrada, ninguém está nem aí. Se isso se aplicasse só ao lado de fora, né, vamos dizer assim, ao mundo, puxa, seria menos ruim. Mas isso se aplica na vida dos cristãos também. Cada um vive como quer. As pessoas vivem do jeito que elas acham que é o certo. Eu sou assim mesmo, se quiser gostar de mim é assim, se não quiser, problema seu, não é? Eu acredito assim, comigo é assim. Nós estamos vivendo assim também, como cristãos, também estamos vivendo assim. E aí é por isso que nós estamos vivendo tantas dificuldades no nosso mundo e na igreja também. Mas é no meio desse cenário de caos que Deus está estabelecendo a sua igreja no mundo para fazer diferença. Então a diferença começa aqui dentro e ela precisa se expandir pelo mundo afora. Então só aqui, irmãos, a gente já tem um desafio tremendo. Porque o Sermão do Monte é um sermão de dentro para fora. O reino entre nós. O reino em nós. Esse é o tema da minha série. Então, a transformação que o Sermão do Monte propõe é algo que começa lá dentro. Então, é muito fácil eu dizer assim, o mundo precisa de Jesus. Mas é muito difícil dizer assim, eu preciso mudar
para a partir da minha vida para que a partir da minha vida o mundo venha a ser transformado. Aí é uma outra história. O mundo jaz no maligno. A pergunta é, quantas vezes eu tenho dado brechas ao maligno, a Satanás, para que ele atue na minha vida? É sobre isso que o Sermão do Monte trata. Se eu não consertar o meu interior, se eu não mudar a minha forma de viver, eu não vou transformar o mundo pelo Evangelho de Jesus Cristo. Essa é a proposta, esse é o grande desafio. Portanto, é preciso que você pense a partir de si mesmo, quando o assunto é Sermão do Monte. Eu digo isso porque existe uma tendência do cristão olhar para a igreja institucional e achar que a igreja tem que resolver os problemas do mundo por meio das suas estratégias. Entretanto, muitas vezes nós esquecemos que Deus fará isso através de cada um dos seus discípulos. Então é assim, é muito fácil eu falar assim, a igreja não está fazendo nada. É fácil falar isso. A gente fala isso, não é? Outro dia, conversando com um pastor amigo meu, ele disse para mim assim, é mais fácil colocar a culpa na igreja. Claro, é sempre mais fácil a gente botar a culpa na igreja, não é? Então é exatamente isso. Vou falar, né? Já estava batendo um papo com o Valmir, e aí ele disse isso para mim, né? O pastor Valmir. A gente estava conversando sobre a vida, e ele disse assim, Elias, sempre é mais fácil a gente botar a culpa na igreja. E eu pensei comigo assim, ele está falando verdade, é isso mesmo. Porque a igreja, né, é essa instituição, é um monte de gente, tem mesmo um monte de problemas, a gente erra, a gente falha. Então é mais fácil a gente colocar a culpa na igreja. A questão é quando eu olho para mim, e eu digo assim, qual é a contribuição que eu posso dar para o bem? E pior, qual é a contribuição que às vezes eu tenho dado para o mal? Porque às vezes a gente contribui para o mal também, lamentavelmente. Então, Deus vai fazer a mudança através da igreja no mundo, sem dúvida. Mas quem é a igreja se não eu e você? Não é? Então, nessa parte do sermão, Jesus vai chamar a cada um de nós a responsabilidade, exemplificando a nossa ação, a nossa presença e a nossa influência no mundo por meio das coisas simples. E ele exemplifica isso de um jeito super simples, por meio do sal e por meio da luz. Então, vamos ver a primeira coisa que Jesus fala. Ele diz, no versículo 13, vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. O que Jesus queria ensinar quando ele usou a figura do sal? Bom, primeiro, a gente precisa pensar a partir das bem-aventuranças, porque foi lá que começou, não é? O versículo 13 é uma sequência do 1 ao 12. Onde Jesus tinha falado as bem-aventuranças. Então, Jesus vinha falando ali que a verdadeira felicidade, porque bem-aventurado feliz é aquele que, não é? Então, Jesus tinha falado que a verdadeira felicidade residia em desenvolvermos uma vida de, por exemplo, santidade, assim, resumindo as bem-aventuranças, né? Misericórdia, fome e sede de justiça, não é? Jesus estava ensinando os seus discípulos a serem o quê? Sensíveis, mansos, pacificadores. Então, começa por aí. É interessante pensar que o primeiro sermão que Jesus prega é o sermão mais forte e mais pesado. Não é verdade? Você já parou para pensar nisso? A primeira pregação de Jesus já é para arrebentar. Porque ela vai direto de confronto com aquilo que a gente é, que a gente nem gosta às vezes de ser, mas a gente é. Então, no Sermão do Monte, existem ensinamentos sobre, por exemplo, intimidade com Deus, que é uma coisa dificílima da gente ter, sobre vida devocional profunda, não é? Porque ele vai falar, entra no teu quarto, no momento lá, fecha a tua porta, né? Então, que é uma coisa dificílima de ter também. Plena confiança em Deus, buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça. Isso é confiar plenamente em Deus. Dificílimo para nós também. Desprendimento das coisas materiais, por exemplo, olhe para os lírios do campo, olhe para as aves do céu. Olha como a gente tem dificuldade com essas coisas. Está vendo só? Você percebe como o Sermão do Monte já é para arrebentar? É mais ou menos assim, olha, Jesus vai abrir uma igreja, não é? E aí ele prepara essa pregação para ser a primeira pregação dela, o Sermão do Monte. Então, logo na primeira pregação, o pessoal fala, eu não vou sair dessa igreja aí não. Isso aí é muito difícil, não é? Então, a pregação de Jesus não é para encher templo. Uma multidão ouviu Jesus. Ficaram maravilhados com o seu ensino. É assim que termina o capítulo 7 lá, não é? Quando Jesus termina de pregar o sermão. Mas é porque a palavra de Jesus é extraordinária. Ninguém prega como Jesus. Mas há de convir comigo que é bem difícil, não é? Não é o tipo de sermão feito para encher templos.
Bom, Jesus mostra que agora existem novos paradigmas, novos princípios que são capazes de dar um novo sentido para a vida das pessoas, tornar a vida das pessoas realmente significativa. Não é? O que faz a sua vida ser significativa? É como se Jesus dissesse o seguinte: você acha mesmo que tornar a sua vida significativa é você aumentar o número de seguidores nas redes sociais? É isso que vai fazer a sua vida significativa para o reino de Deus? Não é? E ele vai dizer que sem esses valores que ele vai colocar aqui, que ele vai imprimir para as nossas vidas, como um desafio, a vida perde razão de ser. É como se Jesus olhasse e dissesse assim: você não está aplicando isso na sua vida? Então você está fazendo o que aqui? Esse não é o seu lugar. Então deixa de ser interessante e desafiadora a vida assim. Deixa de servir como testemunha e, mais do que isso, deixa de ser uma vida que influencia. E aí é o sal, não serve para nada. De que vai adiantar um sal que não tem sabor? Então, enquanto o sal mantém as suas propriedades, ele agrega valor. Mas se ele não tiver mais sabor, não serve para nada, só para ser jogado no lixo, não é? A gente sempre cita isso quando prega sobre isso, todos os pastores dizem isso, e é verdade, ou seja, o sal não era naquele tempo como hoje, então ele perder o sabor, isso poderia acontecer muito mais rapidamente do que hoje, não é? Quando nós compramos no supermercado, né, você compra 1 quilo de sal, demora uma mocota, né, para você acabar o sabor daquilo ali. Então hoje você tem isso, mas lá no passado não era assim. Então, quando ele perdia o sabor, não serve mais, a carne não ficou mais salgada, a comida não ficou mais legal, joga esse sal fora e vamos atrás de outro. Jesus está dando esse ensinamento para nós. Agora, é preciso que a gente guarde aqui 2 palavras que vão sintetizar o pensamento de Jesus para os seus discípulos. E eu queria falar sobre essas 2 palavras, que são presença e influência. Se a gente fosse pegar essa afirmação de Jesus, seja sal, e fosse resumir em 2 palavras, são essas aí: presença e influência. O que é presença? Presença significa dizer que a vida do discípulo só faz sentido se primeiramente estiver presente na sociedade. Porque Jesus diz assim: vocês são o sal da terra. Você percebe que o que Jesus está falando é assim: olha, você não é o sal que fica no saleiro, você é o sal que se espalha. O que adianta você ter o sal dentro do saleiro e não colocar no alimento? Veja como o exemplo de Jesus é super simples, né? Às vezes a gente fica sofisticando tanto, né? Mas Jesus está dizendo o seguinte: tem lá o potinho e o sal está dentro, e a comida está ali e você não colocou o sal. Para que serve o sal, se ele ficar só com o pote ali do lado? Você tem que abrir o pote, colocar o sal na medida certa, e aí vai dar o sabor para a sua comida, não é? Então é isso que Jesus está dizendo. Então, embora não sejamos mais desse mundo, a partir do momento que nós entregamos a nossa vida para Deus, apesar das coisas desse mundo não serem mais prioridade para a gente, nós estamos inseridos no mundo, vivendo as realidades nesse mundo, e aí nós precisamos ser vistos pelo mundo. Portanto, a gente está aqui num QG, não é? Num CT. A gente está treinando aqui para a gente levar o evangelho para o mundo. Aqui é um ambiente de preparo para que a gente possa pregar o evangelho a todas as pessoas. Por isso, a presença da igreja é muito importante. A igreja não pode estar fora, a igreja não pode estar em outro contexto. E aqui eu vou entrar numa polêmica só para arrumar confusão, não é? É por isso que eu particularmente sou amilenista, porque eu acredito que a igreja precisa estar aqui no meio da tribulação, porque a igreja é a esperança do mundo. Assim eu creio, tá bom? Mas se você pensa diferente, não tem problema nenhum. Pode pensar como você quiser, desde que tenha base bíblica para o seu pensamento. No meu ponto de vista, a igreja está estabelecida na terra e ela deve ficar presente até o fim, porque no meio da tribulação, da mais severa perseguição, do pecado mais forte sobre a humanidade, quem é que pode trabalhar em favor das pessoas, senão a igreja? Porque é a igreja que o Senhor usa para sempre. Mas essa é a minha linha de pensamento, dentro inclusive disso aqui, não é? Porque essa presença da igreja no mundo é tão importante. Portanto, na minha visão, nós já estamos vivendo o milênio, uma vez que o milênio ele é todo o tempo até a volta de Jesus, mas essa é a minha maneira de pensar, você pode pensar diferente, tá bom? Não briga comigo, só, tá bom? Muito bem. A segunda coisa é a questão da influência. Olha só, isso aqui significa que não basta apenas estar presente. Porque a gente pode sair no mundo e falar: eu sou crente.
Tá, mas isso não resolveu nada, não é? É preciso ser relevante. Não adianta só dizer, eu sou cristão. Tá, e aí você vai fazer o que com isso agora? Porque Jesus diz aí, olha, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Está vendo? Então precisa que ele seja agente, não é? Então, da mesma forma como o sal, que para nada mais presta, se ele perder as suas propriedades, o discípulo de Jesus também perde relevância do testemunho se fizer descaso da sua essência básica de vida. Essa é a verdade. A sua natureza, os seus valores, os seus princípios. Ou seja, tudo que diz respeito a ser cristão. Porque o que é a natureza do cristão? É o que é para ser feito. Isso é a natureza, não é? Então, o que é para Deus, o que é para a vida cristã. Não é? Eu me lembro quando eu estudava direito, né, na faculdade, a gente falava muito sobre a natureza jurídica. E aí dizia assim, o que é natureza jurídica? O professor ensinava assim, natureza jurídica é assim, olha, o que é para o direito? Então, o que é essa natureza da qual nós temos? É o que é para o mundo, o que é para a ação, o que é para ser feito. Essa é a mesma ideia, não é? E aí, nesse estágio, nós somos como um tipo de sal que não serve para nada, senão para sermos jogados na rua e pisados pelas pessoas. Porque se a gente não influenciar, se as pessoas não virem que somos cristãos, e elas atestarem que somos cristãos, e eu lá no final quero falar sobre isso, de uma forma mais direta e mais prática, então não vai servir para nada. Que adianta você dizer que é crente? Aliás, hoje, nós temos uma representatividade no Brasil muito grande, não é? Nós temos um país muito cristão. O número de evangélicos no Brasil, nos últimos anos, podemos dizer até nas últimas décadas, em percentuais e estimativas, nós sabemos que cresceu muito. Mas será que nós estamos fazendo realmente a diferença que precisamos fazer? Ou viramos apenas um grande bloco político, que fica lutando por direita e esquerda, ou contra direita e esquerda? Então, é para isso que nós estamos aqui? Esse é o poder da influência que nós precisamos ter? Então, é isso que nós precisamos pensar como igreja de Jesus, porque senão nós passamos de agentes transformadores a pavimentadores de estradas, como um sal que não serve para nada, joga na rua para ser pisados pelos homens. O John Stott, né, o grande teólogo John Stott, ele escreveu que, como o sal tem como uma de suas funções retardar que os alimentos deteriorem, da mesma maneira a igreja de Jesus Cristo foi colocada no mundo para interromper o processo da corrupção social. Olha a nossa responsabilidade, nós estamos aqui para interromper o processo da corrupção social. É como, por exemplo, no Nordeste, né, que se coloca sal na carne, né, para que ela se conserve, né, para ficar naqueles mercados abertos. E aí ela dura bastante tempo, né? Só para ser um exemplo para o nosso entendimento, é claro. Então, veja como a Bíblia é simples para nos ensinar valores preciosos. O John Stott diz uma outra frase, e essa eu coloquei aí, olha que lindo isso. Ele diz ainda que a influência dos cristãos na sociedade depende da sua diferença e não da sua identidade. Isso aqui é sensacional, irmãos. Identidade, o que ele está querendo dizer é identificação, não é? A influência dos cristãos na sociedade depende da sua diferença e não da sua identidade. Não é parecendo com o mundo, é justamente sendo diferente do mundo. Esse é o grande desafio. Então, a gente não está aqui para fazer igual. A gente não está aqui para olhar o mundo e fazer como é que eles estão fazendo para a gente fazer também, para não perder ninguém. Não, a gente vai na contramão mesmo. O que o mundo está dizendo, não importa o que o mundo diz. O que importa para nós é o que Deus diz. É o que a palavra de Deus diz. Ainda que isso nós tenhamos que sofrer, ainda que isso pese contra nós. Então, muitas pessoas sofrem por causa de serem corretas à luz da palavra de Deus, de quererem ser justas à luz da palavra de Deus. Então, é como as pessoas que... me lembro de uma vez conversar com uma pessoa e ela dizia assim, todo mundo participou lá na empresa do bolão da loteria, lá da Mega Sena, né? Então, todo mundo participou do bolão. E aí, se ganha, já pensou? Só o bobão aqui que vai continuar trabalhando, né? Porque aí, depois, todo mundo vai ficar milionário, vai embora, e só o bobão aqui que vai continuar trabalhando. E aí eu respondi para ele, sim, exatamente. Só o bobão aí vai continuar. Sabe por quê? Porque você não vive segurado nas coisas desse mundo.
Você confia em Deus, e se tiver que só você ir lá na segunda-feira para ir trabalhar, você vai, porque a sua confiança não está nas coisas materiais, ou não deveria estar, está no Senhor. Ele é que provê todas as coisas, porque tudo o que você conquistar nesse mundo ficará aqui. E a eternidade com Cristo, isso você não pode comprar com o valor que você vai ganhar. E isso serve para qualquer coisa que você puder pensar, que muitas vezes nós colocamos acima dos valores do reino de Deus. O Dr. Martin Lloyd Jones, um dos maiores teólogos da história moderna, ele escreveu algo muito bacana, eu coloquei também, ele diz assim, olha, a glória do Evangelho é que, quando a igreja é absolutamente diferente do mundo, ela invariavelmente o atrai. E é então que o mundo se sente inclinado a ouvir a sua mensagem. Então é por isso que a gente não pode negociar com os valores do mundo, porque são os valores de Deus que transformam a sociedade. E as pessoas estão atrás de verdade, as pessoas estão atrás de justiça. Então nós não podemos negociar, é exatamente o que o Lloyd Jones diz. É verdade, muitas vezes na ânsia de fazermos parte do meio, ou de nos tornarmos uma igreja contemporânea, nós acabamos cometendo graves deslizes, trazendo para a nossa vida e para a vida da igreja práticas do mundo, imaginando que com isso nós ganharemos as pessoas para Jesus. Não precisamos fazer isso. A igreja não existe para promover entretenimento, não é isso. Ela existe para pregar a cruz de Cristo e, mais do que isso, a confrontação que a cruz de Cristo traz. Amém? Então nós precisamos pensar assim. Então não é que a gente vai deixar de ser uma igreja contemporânea. Aliás, esse é sempre os nossos estudos, o nosso pensamento, como estar firmado na palavra de Deus, pregando o evangelho de Cristo, seguro na palavra, a cruz de Jesus, mas de alguma maneira conseguir fazer uma leitura olhando para o mundo que estamos vivendo, para que alcancemos as pessoas nesse tempo. E acredito que temos tido algum sucesso nisso, mas nós não precisamos negociar e continuamos a pregar a confrontação da palavra do nosso Deus. Muito bem. Mas além de dizer que nós devemos ser o sal da terra, Jesus diz também que devemos ser a luz do mundo. Veja aí os versículos seguintes. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. Aqui Jesus está falando da exposição natural da vida do discípulo. Porque luz mostra tudo, não é? Jesus está ensinando que o discípulo deve ser uma pessoa pública. Então, quem vive e pratica as bem-aventuranças, porque é assim que tudo começou, não tem como esconder o exemplo. Se você vive aquilo, você não tem como esconder. A sua vida vai estar em evidência sim, porque você é diferente. É igual uma cidade construída sobre um monte ou uma luz acesa sobre um lugar alto, que é o que Jesus está falando aqui. Então, o sal e a luz são apenas figuras utilizadas por Jesus para mostrar qual deve ser a natureza de vida do discípulo e o papel do discípulo na sociedade. Esse é o nosso desafio. Agora, a sua vida é marcante, assim como o sal tempera o alimento e a luz clareia a escuridão. Esse é o desafio para o qual Jesus está nos chamando a viver. Ele é fundamental e é imprescindível para fazer a diferença a partir do local onde você está inserido. Então aqui é tudo. Na comunidade chamada igreja, lá no seu trabalho, na escola, na faculdade, com os vizinhos, em meio aos seus parentes, sal e luz. Então a luz do evangelho na vida do discípulo brilha no mundo. O que Jesus está falando é o seguinte, não é para ficar escondido, é para brilhar lá fora mesmo. Todo mundo tem que saber mesmo. A presença do discípulo não acontece nesse enclausuramento religioso, não acontece. Não acontece também no engessamento dos métodos. Então, a gente diz assim, não, aqui sempre fizemos desse jeito. Então, assim a gente vai apagar a luz, sabia? Mas se a gente puder abrir os nossos olhos e dizer o seguinte, como nós podemos pregar a mesma coisa que pregamos há 20, 30, 40, 50 anos, de uma maneira clara para os dias de hoje, para que todo mundo entenda, tá vendo? Isso é ser luz do mundo. Então a gente não engessa método.
Também essa luz não está presa no tradicionalismo frio e ritualista. Não é a tradição, porque a tradição em si é boa. É o tradicionalismo. Às vezes nós estamos presos num tradicionalismo radical, porque eu acho que é o certo. Porque a minha mãe, o meu pai disse que era assim. E eu não estou desvalorizando o que eles disseram, mas a aplicabilidade disso, a realidade disso para o tempo que vivemos. Será que hoje é assim? Então, hoje, por exemplo, na nossa igreja, daqui a alguns dias, a gente vai começar a pregar sobre, em março, a gente vai pregar sobre o nosso tema 2026, o ano de crescer. Então, em março a gente fala sobre isso. Agora, não é interessante a gente pensar aqui que quando nós olhamos para isso, e a gente como líderes temos conversado, tivemos um encontro com líderes, encontro com voluntários, e muito do que a gente conversou confronta um pouco daquilo que a gente já vem fazendo. E é difícil para nós, é uma coisa complicada para a gente. Então, eu vejo já dificuldades, eu prevejo atritos, lutas que a gente vai enfrentar, porque mudar é difícil, mas talvez a gente olhando para tudo isso, para que a gente possa ser luz, para que a gente possa alcançar, para que a gente possa chegar onde a gente não chegou, onde a nossa visão possa alcançar mais, talvez a gente vai ter que colocar mais luz em cima de algumas coisas. Então, isso aqui, gente, é como uma presença, assim, com uma cosmovisão universal, sabe assim? Uma abertura dos nossos olhos. Isso aqui, de certa forma, rompe as estruturas humanas, ultrapassa limites geográficos, se necessário for, questões étnicas, questões culturais. Talvez, essa semana eu preguei na reunião dos pastores, e eu estava falando para eles o seguinte: será que talvez a gente não está sendo racista em algumas coisas? Será que algumas das nossas posturas não são machistas demais? Então, existem coisas que talvez a gente precise parar e reexaminar. Será que porque eu sou pastor há 15 anos, 16 anos no meu caso, 18 anos, agora não lembro. Alguém faça a conta aí, 2008 para cá, não é? 2018? 2008 para cá, não é? Então, será que dá para eu ser pastor como eu fui lá em 2008, quando eu fui consagrado? Será que eu não tenho que mudar? E sabe o que é pior? Enquanto mais eu envelheço, mais difícil vai ficando para mudar. Eu reconheço isso em mim mesmo. Então, mais difícil vai ficando. É por isso que, e é o que eu disse a eles lá, sabe qual é a grande sacada? Os olhos voltados para as novas gerações. Eles são a nossa esperança, porque eles são a chave da mudança. Porque se a gente não investir neles, nós estamos perdidos. Então, nós precisamos abrir a nossa visão. Nós precisamos enxergar mais longe, para que nós possamos alcançar mais e mais pessoas para Jesus. Ser sal e ser luz. O Dietrich Bonhoeffer, o alemão, ele disse uma frase muito interessante. Disse assim, olha, refugiar-se no invisível é uma negação do chamado. Uma comunidade de Jesus que procura esconder-se deixou de segui-lo. Então a gente ficar, não, será que vamos mexer nisso mesmo? Vamos manter assim, não é? Porque é seguro. E é muito provável que dê certo até um certo ponto, porque a gente fica seguro, é a nossa bolha de segurança, é o nosso campo de segurança. Mas ousar é um negócio difícil para nós. Mas talvez é sobre isso que Jesus está falando aqui, para que a gente possa alcançar mais. Porque a gente tem que lembrar que tudo é para o reino de Deus, para o crescimento do reino de Deus, para o alcance das pessoas. Então, eu vou falar uma palavra um pouco pesada aqui. De certa forma, talvez em alguns momentos a gente vai ter que dizer uns aos outros assim, olha, eu não estou muito aí para o que você está dizendo, tá bom? Porque a gente vai ter que alcançar as pessoas para Jesus. Porque o mundo está morrendo sem Jesus, as coisas estão acontecendo ao nosso redor e nós estamos deixando passar. Então, a gente vai ter que deixar um pouco de lado aí o que você pensa. Eu sinto muito, ou você anda junto, ou você vai ter que ficar aqui parado atrás, e a gente vai avançar nisso. Porque é exatamente o que Jesus está fazendo. Se você pensar bem, o próprio Jesus, ele já está rompendo a estrutura, quando ele prega um sermão desse jeito. Concorda comigo? Que quando Jesus está pregando esse sermão, ele já está criando um arrepio em todo mundo. Por que Jesus vai para a cruz? Porque os religiosos não gostavam dele. E aonde que termina tudo? Na cruz. Os caras querem a morte dele, é óbvio. Porque ele está rompendo com a estrutura. Então, Jesus está trazendo luz para nós. E ele diz, vocês precisam ser isso também. Sal da terra e luz do mundo. Isso aqui é complicado, não é? Eu acho isso aqui complicado, é difícil para mim também.
Então, como no exemplo do sal, é preciso que a gente guarde duas palavras que sintetizam o ensinamento de Jesus para os seus discípulos em relação a sermos luz do mundo. Lá era sal, agora é luz do mundo. Essas duas palavras aí, olha, transparência e transformação. Transparência é assim, olha, a luz denuncia o erro. É isso. Apresenta o problema, realça a necessidade de uma vida de integridade, onde a perfeição é o alvo, mas a autenticidade é o que mais importa. É isso. Então, assim, não é super crentes, é crentes autênticos. Não é a igreja perfeita, é a igreja que reconhece as suas falhas e busca resolver os seus problemas. Não é abraçar o mundo para que as coisas aqui avancem, né, e dê tudo certo e a igreja cresça e tal. Não. Firmes na rocha, firmes na palavra e com os olhos atentos no ano que estamos vivendo, no mundo que estamos vivendo. Então, isso é transparência que Deus espera de nós, Jesus espera de nós. E transformação. O que é transformação? A luz resplandece em meio às trevas e transforma. Esse é o exemplo mais simples. Eu não sei qual é o mais simples. Se é o sal que não dá sabor e joga na rua porque não serve, ou esse aqui. Olha o exemplo de Jesus, gente. Isso aqui eu acho maravilhoso. O exemplo de Jesus é assim, olha. A gente fica sofisticando, né? Mas o exemplo de Jesus é assim, ó. Chega num lugar escuro, aperta o botãozinho lá do interruptor, pá, clareia tudo, não é? Você vai chegar lá na sua casa, você que fechou a casa e saiu, que não tem ninguém lá agora. Quando você entrar na sua casa, a primeira coisa que você faz é o quê? Acender a luz, não é isso? Então acende a luz, pá, clareou tudo. Você enxerga tudo que está acontecendo. É isso que Jesus está falando. É exatamente isso. Então, liga essa tomada aí, né? Aperta esse interruptor aí. É isso que ele está falando. Então, quando o erro é enxergado por meio da clareza que a luz traz, o poder do Evangelho chega transformando vidas e mudando ambientes. É isso que ele está dizendo. Fazendo com que tudo pareça menos com o mundo e mais com Jesus Cristo. Então, é assim, olha. A sua casa está toda bagunçada. Você tem dois jeitos de resolver isso. Um jeito é apagando a luz. Ninguém enxerga, não é? Eu me lembro que eu fui na casa de uma pessoa e a casa dele estava em reforma, as paredes estavam com algum problema lá, e aí a gente sentou na sala, aí ele apagou a luz. E eu, particularmente, não gosto muito de escuro, né? Eu fico meio atordoado assim com o escuro. E aí a pessoa, o único escuro assim que eu acho gostoso é o escuro do cinema por causa dos filmes, né? Mas em casa eu fico acendendo luz, eu não gosto. Aqui na escola, às vezes o pessoal vai trabalhando, não acende luz, eu chego acendendo todas as luzes lá embaixo, né? Então se a conta está vindo alta, a culpa é minha, tá bom? Então, e aí eu vejo essas situações que vão acontecendo, não é? E a gente fica pensando sobre isso, de como Jesus quer nos transformar, como Ele quer usar a gente para ser agente de transformação. E aí a gente pega e faz assim, ó, apaga a luz, que aí ele falou assim, ó, vou apagar a luz aqui porque está com alguns defeitos aqui, então eu vou deixar no escuro. E aí aquilo foi me incomodando. Eu falei, não, acende a luz, cara. Não, mas é porque as paredes estão com problema. Tá vendo? Ele estava querendo esconder o problema. Eu falei, mas eu sou seu amigo, rapaz. Eu estou nem aí que a sua parede está com problema. Eu vim visitar você, não vi olhar a parede, né? Pode acender essa luz, não é? Então, você percebe? A gente fica querendo esconder. Mas quando acende tudo, a gente vê a bagunça toda que está acontecendo. E é isso que Jesus está desafiando a gente a fazer. E começa dentro de mim, acendendo uma luz aqui, olhando para dentro de mim, as minhas próprias falhas, não é? A gente tem dificuldade com isso. A gente acender a luz na igreja. Não é a luz que é essa luz, é a luz da igreja. A gente olhar onde é que estão os nossos problemas, onde estão as nossas fraquezas, no que a gente está errando, onde que a gente é ruim. Como estamos falhando, né? Lembra que a gente falou daqueles 90%, os líderes e os voluntários, sabe? A gente falou, teve uma parte que ele comentou sobre 90%, que achei que a gente estava trabalhando 10% só numa área. É uma coisa ruim de olhar, né? Mas parece que era isso mesmo, se a gente for levar a sério. Mas não é melhor a gente fazer uma avaliação justa de nós mesmos, para que a gente possa melhorar? Essas são as reflexões que esse texto nos traz. Eu quero trazer duas aplicações para você aqui nessa noite. A primeira é a seguinte, para você refletir, baseado nas palavras de Jesus mesmo. O resumo do texto. Vocês são o sal da terra, e se o sal perder o seu sabor, não servirá para nada. O C.S. Lewis, ele disse uma vez assim, olha, se em mim, você sabe essa frase, se em mim há desejos que nada nesse mundo pode saciar, uma coisa eu concluo, eu não sou desse mundo. Não é? Então, se em você há desejos que esse mundo não pode saciar, fique em paz. É porque você não é desse mundo. A sua saciedade só pode estar em Cristo.
A gente tem vivido tempos de extrema confusão religiosa. A verdade é que muitos cristãos hoje, para falar um jeito bonito de dizer, né, para não ser muito pesado, parecem indiscerníveis dos não cristãos. E com isso eles mancham o testemunho da própria igreja em relação ao mundo. Tem gente que a gente olha e fala, sério que esse cara é crente mesmo, né? Provavelmente a maior de todas as tragédias da igreja, através da sua história cheia de altos e baixos, tem sido esse conformismo em amoldar-se aos padrões do mundo, em lugar de desenvolver uma contracultura cristã. Esse tem sido talvez o maior problema da igreja. O Ricardo Agreste, o pastor Ricardo Agreste, ele acha que talvez, é estarrecedor o que ele diz, se nós não cuidarmos, se a igreja não reagir com sinceridade, numa busca sincera da palavra de Deus, talvez estejamos vivendo as últimas décadas da igreja evangélica no Brasil, para se tornarmos igrejas semelhantes às igrejas da Europa, que hoje estão perdendo a sua importância, significado, tamanho, membresia, espiritualidade, se tornando lugares frios, bares, não é? Hotéis, sendo vendidas porque os membros não estão mais lá. Igrejas que foram grandes e hoje estão nessa situação. A gente não pode deixar que isso aconteça. Então, nem precisaria dizer que você é diferente do mundo e por isso deve assumir a responsabilidade que essa diferença coloca sobre você. Você não é igual ao mundo. Nós somos cristãos, filhos de Deus, discípulos de Jesus. Não somos igual ao mundo, não somos. Você precisa entender que é preciso que primeiro você seja algo para depois agir como algo. É sobre isso que o Sermão do Monte quer falar. Então não adianta eu querer falar, vamos salvar o mundo. Como está a sua relação com Deus? Então, é assim que a gente começa. O Sermão do Monte começa, como eu disse, de dentro para fora. Você é um discípulo de Cristo e foi chamado por Deus para estar inserido numa sociedade secular, a fim de retardar o processo de deterioração, não é? O sal da terra. Então, do mesmo jeito que o sal penetra nos alimentos e a luz clareia o ambiente escuro, o nosso papel não é de aconchego no templo, mas de ação em relação ao mundo que jaz no maligno. É isso que a gente tem que fazer. E aí, olha que interessante, quando nós não agimos, a sociedade apodrece, não é? Porque lá no passado, nos tempos de Jesus, o sal era colocado sobre os alimentos para que o alimento não se perdesse, não apodrecesse. Então, partindo dessa mesma analogia, quando a gente não age como somos o sal da terra, se a sociedade apodrece, nós reprovamos a sociedade. Esse mundo está perdido, essas pessoas estão pervertidas, não é? Essa política é suja, esse povo é corrompido, existe muita imoralidade na sociedade. Mas a pergunta que a gente deve fazer aqui é a seguinte, nesse contexto agora aqui, será que não deveríamos ser nós os reprovados? Você quer ver, por exemplo, assim, olha, imagina o seu amigo de trabalho, que está passando por uma aflição. Você tem a palavra de esperança para ele. E você não diz a palavra para ele. Então, eu coloquei uma frase aí para você pensar. Você precisa tomar a decisão radical de ser um agente de transformação a partir do meio onde está inserido. Então, de repente, tem alguém próximo de você que está sofrendo. E talvez essa pessoa sequer sabe que você é um cristão, um filho de Deus, um discípulo de Jesus. Você tem a palavra de esperança ao coração dele. Não é? Então, outro dia eu estava andando aqui no centro e aí vi um cara chorando, sentado no chão. E aí eu passei direto, porque eu não sou muito de conversar assim, muito com as pessoas no meio da rua. Não é? Estou meio esquisito ultimamente, né? Aí, sei lá, está uma coisa meio estranha. E aí eu fui embora direto. E aí a sensação que eu tive é que Deus estava falando algo mais ou menos assim para mim. Você é um sem vergonha, não é? Porque você vai lá e prega, e aí você sequer, o cara está chorando lá, não é? Então, dá o exemplo, né? Faz o mínimo possível, né? E aí eu tive que voltar para orar com ele.
Mas eu não estou falando isso aqui porque eu sou super espiritual, porque Deus falou comigo, né? E aí, não é por isso não. Estou falando para vocês por causa do outro problema. É o meu sentimento de deixa para lá. Um outro vai passar. E outras vezes está aí. É a vida que ele escolheu. A gente não fala isso? Escolheu essa vida, agora é problema dele. Nós somos os agentes da transformação. A igreja é a esperança do mundo. Então a gente precisa pensar sobre isso. E a outra coisa. Brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras, as suas boas obras, e glorifiquem ao Pai de vocês. As palavras de Jesus resumidas. Eu gosto muito do Andy Stanley, né, que é um escritor americano, de uma igreja americana. E ele diz que antes de atender os nossos pedidos e desejos pessoais, Deus está muito mais interessado na coerência da nossa luz nos ambientes onde a luz não é apreciada. Você está entendendo o que ele diz? Antes de atender os nossos pedidos e desejos pessoais, Deus está muito mais interessado na coerência da nossa luz nos ambientes onde a luz não é apreciada. Isso aqui é meio que uma paulada para nós, não é, irmãos? Vamos pensar assim, olha. Então, por exemplo, olha só. Quando você for orar por sua família, não peça apenas proteção e bênção, mas que a sua família seja uma luz para a vizinhança. Olha que perspectiva diferente. Então, Deus abençoe o meu pai, abençoe a minha mãe, abençoe o meu cônjuge e tal, protege a minha família, os meus filhos, né, que estão lá estudando, protege todo mal, minha filha vai voltar de Uber. A gente tem que orar por tudo isso, ok. Mas que tal se a nossa oração fosse outra? Senhor, que a minha família seja uma luz, que a luz de Jesus irradie da minha casa para as pessoas, que ao olhar para mim, para minha esposa, para os meus filhos, eles vejam Cristo, que a minha família seja uma família abençoada, mas para abençoar. Outra coisa, por exemplo, assim, quando for orar por sucesso financeiro, pede para Deus que Ele conceda esse sucesso de tal forma que os descrentes observem a mão de Deus sobre a sua vida, não para dizer assim, olha, porque ele é crente, né, prosperou, né, olha a prosperidade, né? Isso é ridículo, desculpa, isso é ridículo. Mas observe a mão de Deus sobre a sua vida e o quanto os seus recursos existem também para abençoar outras pessoas. Amém? Eu conheço um casal, não é? Que são membros da minha igreja anterior, já citei eles aqui, que eu sempre dizia o seguinte para eles assim, eu não sei, realmente, não sei, quem é que pastoreia quem. Se sou eu que pastoreio vocês, ou se são vocês que me pastoreiam. São irmãos abençoados, muito abençoados financeiramente, mas que têm um coração na obra de Deus como eu nunca vi na minha vida, nunca vi. Um coração devotado, mãos abertas para servir e abençoar pessoas, uma simplicidade extraordinária. E eu falo, meu Deus, quem me dera conseguir ter uma vida parecida com a vida desses irmãos, com um coração devotado à obra de Deus, sempre prontos para dedicar os seus bens, colocar tudo aquilo que o Senhor tem dado a eles para servir ao reino de Deus. E sabe de uma coisa? Cada vez eles têm mais, é uma coisa impressionante. Não é? E cada vez eles abrem mão, cada vez mais. Nós temos dificuldades com isso, todos nós. Os mais abastados e até os que têm menos. Nós temos dificuldade em abrir as nossas mãos para abençoar. Que tal mudarmos as nossas orações para sermos sal da terra e luz do mundo, também nesse aspecto? É um desafio para nós. Todo mundo gosta de olhar a vida do outro de alguma forma, não é? Todo mundo gosta. Isso faz parte da natureza humana. A gente, de uma certa forma ou de outra, todo mundo se mete um pouco na vida do outro. Vamos falar a verdade. As redes sociais estão aí para provar o que eu estou dizendo. Seja pouco ou seja muito, todo mundo tem isso. Todos nós temos. Então, deixa eu tentar usar isso aí para um lado bom. Olha só. Deixe que a sua luz brilhe para que as pessoas vejam as suas boas obras e glorifiquem a Deus por você. Amém? Então, todo mundo olha a vida da gente mesmo. Vai nas redes sociais e olha, fica perguntando, né? Sério? Mas como que é isso? As pessoas às vezes querem saber da vida da gente. Às vezes é por bem mesmo, às vezes é por mal mesmo, porque quer se meter na nossa vida. Mas vamos tentar usar isso de alguma maneira positiva? As pessoas vejam as nossas boas obras, sendo sal e sendo luz. E aí elas vão glorificar ao nosso Deus por aquilo que nós estamos fazendo. Então, olha só que legal, as pessoas vão dizer assim, você viu como ele trata a esposa? Não é legal? Imagina alguém falar isso de você. Viu a sua vida. Está meio que se metendo, não é? Mas olha como você está abençoando.
Você viu como ele trata a esposa? Ou, por exemplo, assim, você percebeu como ela respeita o marido? Imagina as pessoas falando assim. Você viu como aquele adolescente obedece os pais dele? Olha como aquela menina é obediente. Ou, por exemplo, assim, olha, se eu tiver que fechar um negócio, certamente vai ser com aquele cristão lá. Eu vi vários preços. O preço dele nem é o melhor, mas eu vou fechar com ele, porque eu acredito que ele vai honrar a palavra. É uma pessoa honrada. Está vendo só? Não seria positivo isso demais? Ou, por exemplo, imagina uma pessoa dizendo assim, ó, como eu sou abençoado pela maneira como aquela pessoa fala. Certamente ele é um cristão, é um seguidor de Jesus. Quando ele fala, muda o ambiente, a palavra dele é uma palavra de sabedoria. Ou imagina alguém dizendo assim sobre você. Você também sentiu paz quando aquele cristão deu a sua opinião naquela roda de conversa? Irmãos, a gente precisa aprender isso. É isso que Jesus está falando para nós, sermos a luz do mundo. Coisas como essas. Infelizmente, nós acabamos ouvindo assim, se for para ser crente igual aquele lá, misericórdia, nunca quero ser. Não é? Depois diz, ou assim, depois ainda diz que é crente, não é? Trapaceiro nos negócios, faz coisas erradas e ainda quer botar o nome de Deus no meio de tudo isso. Estão percebendo? É sobre isso que Jesus está falando. Jesus está falando de vida diária. Portanto, o fato é que estamos todos sendo observados o tempo todo. Todos estão atrás, sabe o que todo mundo está atrás nesse mundo? De autenticidade. Ninguém quer que você seja perfeito. Você pode cometer deslizes, a gente comete mesmo. Meu Deus, quanta mancada eu já dei. Quantas? E fico imaginando quantas ainda darei. Mas as pessoas querem da gente autenticidade. Elas querem verdade de nós. Não é perfeição, não. E quando elas encontram, elas querem saber o que é, para conhecer mais e mais. É Jesus que está na nossa vida, que faz isso conosco. Então a pergunta que você deve responder a si mesmo agora é a seguinte: quando essas pessoas olham para você, quando as pessoas olham para você, o que elas veem? Essa é a pergunta. Esse é o ponto crucial deste momento, do ensino de Jesus, no Sermão do Monte. Quando as pessoas olham para você, o que elas veem? É isso que você deve responder a você mesmo. E aí eu coloquei uma frase. Você deve ser como uma luz que ilumina uma casa ou um farol que indica uma cidade. Amém? Agora, para terminar, voltemos para a história de José e do copeiro de Faraó. Eu disse que ia voltar aqui. Quando finalmente foi lembrado, 2 anos após a libertação do copeiro, José foi trazido à presença de Faraó. Você deve conhecer essa história. E aí então o Faraó tinha tido sonhos e José revelou os seus sonhos. E aí foi nesse tempo, não é? Depois de 3 anos, que esse copeiro se lembrou de José. O Faraó teve o sonho, 2 sonhos na verdade, e ele fala: cara, agora que eu lembrei, tem um homem na prisão, será que ele ainda está vivo? Talvez ele pode ter pensado. E aí ele traz o José. José vem à presença do Faraó e revela os sonhos. E aí, mais do que revelar os sonhos, ele pede licença para sugerir uma maneira de solucionar a fome e a escassez que viria sobre a terra. Agora, por causa disso, ele foi alçado, né, da posição de prisioneiro para vice-rei do Egito. Agora, pensa comigo. O que ele fez a partir daqui? Construiu celeiros, vendeu comida para os povos, enriqueceu o reino, foi amado por todos, foi respeitado pelo faraó, casou-se com uma filha de nobres, gerou filhos, trouxe os seus familiares ao Egito, deu terras como possessão para eles e vida digna até o final da vida de toda a sua família. Diferentemente do copeiro, que também poderia ter usado a sua influência para tirar José da prisão, só tirar José da prisão, só isso, já que ele estava todos os dias do lado do faraó. José, diferente dele, quando assumiu a posição de governador, influenciou um rei, influenciou um reino, influenciou o mundo da época, conciliou e assentou os seus familiares no Egito, porque a sua família estava num problemão no meio daquela situação toda, e ele escreveu o seu nome na história, e nós estudamos, lemos na Bíblia essa fabulosa história. Sabe por quê? Tudo por causa da influência. Amém? Nós precisamos aprender com isso. O copeiro só precisaria ter usado a sua influência
para trazer José. Tudo bem, você vai dizer, pastor, Deus tinha um propósito em todas as coisas, e não estamos anulando o propósito de Deus, mas o fato é que ele poderia ter se lembrado de José, mas ele se esqueceu. A sua influência era muito poderosa para ajudar José, mas ele não fez isso. Mas quando ele se lembrou e trouxe José, José com a sua influência revolucionou a história, não somente a dele, não só da sua família, não só do Egito, mas de todos os povos que estavam ao seu redor. Sabe o que aprendemos? Que nós seremos bem-aventurados quando praticarmos os ensinamentos de Jesus. Nós vamos influenciar o mundo quando nós compreendemos o imenso privilégio que Jesus oferece para nós, como seus discípulos, de sermos o sal da terra e a luz do mundo. Amém? Eu quero encerrar, convidando você a ficar em pé, e a equipe de louvor, e lendo Filipenses capítulo 2, dos versículos 14 a 16, que você saia daqui nessa noite, com esse texto no seu coração e na sua mente. É Paulo que está dizendo, façam tudo sem queixas nem discussões. Por que Paulo fala isso? Não tire o objetivo do foco. Não deixe que os problemas, não deixe que os BOs de vocês, as tretas de vocês, atrapalhem e ofusquem o propósito. Não permita isso. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada. O mundo está perdido, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Amém? Vamos orar ao Senhor nesse momento. Colocar diante de Deus as nossas